Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast. A editora Futuca Cuca orgulhosamente apresenta os seus autores. Amanda Ciaramicoli, autora do livro em desenvolvimento O Atleta Inabalável, com o lançamento previsto ainda para esse ano, e ela é especialista em saúde mental e nutricional de alto desempenho de atletas. Ela é treinadora mental de atletas. Também está aqui com a gente João Bussi, ele é técnico de futebol com licenças A, B e Pro da CBF, que é a Confederação Nacional de Futebol, e ele é ex-atleta de futebol, treinador com passagens bem-sucedidas nas divisões de base do Esporte Clube Vitória, Mogi Mirim e Palmeiras. Também sempre com títulos estaduais e nacionais. Foi técnico do time profissional do Cianorte e do Esporte Clube Vitória, onde teve uma passagem muito vitoriosa e que acessou o time para a Série B. Estava na Série C e foi para a Série B. E Paulo Emílio de Oliveira Cruz, que já formou mais de 20 mil pessoas em todo o Brasil e em Portugal. Ele é sócio fundador da Prospecta Treinamentos, professor de pós-graduação, especialista em estratégias de jogos de engajamento e aprendizagem, consultor e palestrante de educação com entretenimento, que é o Edutainment, e foi inclusive uma das atrações do Rock in Rio Innovation Week. Ele tem 2 livros publicados, o Bussi também tem o livro A Mão de Deus, do rebaixamento ao acesso. E eu sou Fabiana Aragão, criadora da editora Futuca Cuca, dessas feras e dos livros que voam. Vamos começar. O nosso tema é justamente jogando juntos nos esportes e nas empresas, porque o esporte brasileiro, o futebol, ele é um observatório. Então tem várias situações que podem fazer paralelos com outros campos de alto desempenho. Daí esse encontro com esses profissionais que são especialistas nessas áreas. Para o funcionamento de hoje, a gente organizou em blocos de temas. Então não é engessado, a gente vai conversar, vocês vão conhecê-los e eles vão quebrar o gelo e fazer a coisa acontecer. E a gente já começa com esse tema que junta pessoas, paixão, propósito, sonhos e sustento de família. E a primeira pergunta a gente vai fazer aos 3, que é para eles nos saudarem e também falar para eles o que é futebol e alto desempenho. E a primeira pergunta é: quais as lições que o futebol traz para a vida de cada um de vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, o convite de estar aqui com 3 feras, pessoas aí muito renomadas, extremamente inteligentes, com muito a agregar. Então, eu tenho muito a agradecer de estar aqui, é um enorme prazer, E respondendo assim, não tem como. Primeiro, enfim, como a Fabiana já apresentou, eu sou a Amanda, então eu trabalho já com atletas do futebol já há 7 anos. O meu trabalho é voltado, de fato, para ajudar com que os atletas alcancem o alto rendimento através da mente, usando a mente aí como uma alavanca para isso. A gente sabe que quando eu comecei o trabalho lá atrás, a gente ouvia falar do trabalho emocional e do trabalho mental, e estava muito relacionado à motivação, à confiança. Hoje a gente já sabe, com mais propriedade, já é mais nítido a todos o quanto que a força mental, o quanto que o lado mental e emocional ele acaba impactando em todo o contexto dentro do futebol, não só na parte motivacional, mas também na parte física, na parte de ganho de peso. Então eu vejo a mente como uma alavanca muito importante para atingir o alto rendimento dos atletas,
Então, eu sou suspeita a falar, porque para mim o alto rendimento está associado à parte emocional e mental, ao esse treino cognitivo de uma forma geral. Né? Então, para mim, o alto rendimento é você estar bem, né? Estar em paz, conseguir atingir esses níveis internamente, porque assim é mais fácil chegar ao alto rendimento. É claro, a mente hoje, a gente escuta muito falar que os atletas, enfim, o alto rendimento, ele está relacionado, que o atleta ele faz basicamente 3 coisas, né? Ele pensa, decide e executa ali. Se a gente partir deste princípio, essas três coisas que levam a um único movimento partem da nossa mente. Então, eu não posso dizer e responder essa pergunta do alto rendimento sem falar do quanto que a mente está inserida nisso. Então, para mim, o alto rendimento é, sim, você estar feliz, estar tranquilo, com uma mente ativa, com a maturidade emocional em dia, né? Então, essa é a resposta para mim do que é rendimento. E o futebol, para mim, e acho que não só para mim, né, mas para o país, né? Somos o país aí do futebol, mas é um misto, né, de emoção. Acho que o futebol é emoção, é aquela pulsação. Então, a minha relação com o futebol é muito de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos de uma forma tranquila, em paz e saudável emocionalmente dizendo. Então, o futebol, para mim, sim, é uma paixão, assim como de muitos brasileiros também é. E é uma realização também de um sonho, porque através dele eu consigo fazer o meu sonho acontecer, que é ajudar as pessoas a atingirem os próprios sonhos. Então, de uma forma resumida, acho que respondi as 2 perguntas, é isso, né? Mais ou menos que eu fui me respondendo e fui esquecendo, né? Da pergunta em si. Mas de uma forma bem sucinta, para mim, a alta performance está relacionada à saúde mental e o futebol é a paixão que move tudo isso. Muito bacana. Na sequência aí, João ou Paulo podem também dar a contribuição deles. Bom, vou falar aqui, vou deixar o João, então, para fechar, já que é para falar de futebol, o João fecha aí com o futebol. Vou complementar, então, o que a Amanda falou. João, se você me permite, meu caro camarada, vou fazer Fica à vontade, Paulo. Minha participação rápida aqui. Eu já fui apresentado pela Fabiana. Eu trabalho com educação com entretenimento, então, alguns elementos, não só do futebol, mas também de atividades físicas, de competição, de outros tipos de jogos, eu também uso bastante no desenvolvimento de liderança, de equipes, de profissionais, de organizações. Então, o meu foco é mais organizacional do ponto de vista da performance. Mas eu tenho uma conexão muito grande com o futebol e com vários elementos de esporte, até porque eu uso muitos desses elementos nas minhas atividades, em especial nos treinamentos experienciais ao ar livre, que eu faço bastante. Mas como a pergunta tem a ver com performance, com futebol, a gente está vivendo um momento, especificamente hoje, dia 23 de maio, dia que está sendo gravado esse programa, e eu fiz uma postagem hoje, e todos vocês aqui que estão acompanhando provavelmente sabem, que é o que está acontecendo com o Vinícius Júnior, tem a ver com futebol e tem a ver com racismo. E quando a Amanda começou a falar sobre essa questão do quanto a cabeça da gente, ela acaba influenciando na nossa performance, se a gente está mal mentalmente, talvez a gente não consiga os melhores resultados no esporte, na performance nossa. É muito evidente quando a gente vê uma cena como essa, quando as pessoas, de alguma forma, com os gritos racistas, tiram o jogador do foco dele, então ele não consegue desempenhar bem o papel dele, e é óbvio, ninguém conseguiria desempenhar bem, ninguém conseguiria ter uma boa performance com o que está acontecendo. Então, acho que talvez é um dos exemplos mais fortes de que quando a cabeça não está legal, você não consegue focar, você não consegue desempenhar bem o seu papel. E isso vale para tudo, e se você trouxer isso para o ambiente empresarial, eu vejo bastante isso acontecer, as pessoas têm seus problemas em casa, elas não conseguem se concentrar ou desenvolver bem o seu papel no ambiente empresarial. Então, muito do que a gente vê em termos de performance mental, a relação mente-corpo, mente-performance no ambiente das atividades físicas, seja no futebol, em qualquer outra atividade física, a gente também vê dentro das organizações. Eu acho que essa é uma comparação muito fácil de entender,
quem é do ambiente futebolístico talvez tenha a ideia de que isso acontece no ambiente empresarial, e quem está no ambiente empresarial vê isso acontecer, até na televisão, vê isso acontecer durante uma partida de futebol. Então, acho que isso é um ponto muito fácil da gente perceber. Então, eu trabalho com isso, vivencio isso dentro do ambiente organizacional, e eu queria dar essa participação sinalizando que o que acontece no ambiente futebolístico acontece no ambiente empresarial. Eu acho que o futebol a gente vê bastante por conta da televisão, mas isso é muito comum no nosso dia a dia empresarial. Passo agora a bola para o futebolista do grupo, aqui o João, para falar o que ele acha, né, João? O que você acha do que eu falei também, não sei. Olá a todos aí, é um prazer estar aí com vocês, Paulo, Amanda, Fabiana. Fico muito feliz em estar compartilhando e aprendendo com vocês, né? Eu praticamente respiro futebol desde que eu nasci, como todo menino aí, querendo ser um atleta de futebol. Com 15 anos eu já estava morando no Japão, já para jogar futebol. Então, desde muito cedo, tive que enfrentar desafios aí e em busca de me tornar um atleta profissional, né? E foi o que aconteceu, eu acabei me tornando um atleta de futebol profissional. Nunca tive como objetivo ser treinador de futebol, sempre foi o grande objetivo ser atleta mesmo de futebol, mas em um determinado momento, quando eu ainda jogava na Universidade Católica do Chile, comecei a ter problemas de lesão, e foi onde eu tive que operar, e por muitos processos aí eu tive que encerrar a carreira. Então vivi num momento ali entre acabando o sonho e sem saber muito para onde ir. Então aquele quero ficar no futebol, mas não sei ainda o que fazer. E nesse processo fui fazer faculdade, fiz educação física, virei preparador físico e queria ser o melhor preparador físico possível, né? Mas identificaram em mim que eu tinha características para ser um treinador. E aí começa um processo de... Eu sabia, e muito do que a Amanda falou, do Paulo falou, de ter mente forte, de estar tranquilo para executar, mas eu sabia fazer para mim. Então, eu tinha esses processos, vivia esses processos, mas agora estava na hora de eu ensinar e fazer com que os meus atletas executassem, né? E é um processo difícil. A gente vê muitos ex-atletas que tiveram muito sucesso, que passam a ter o papel de fazer os atletas entenderem aquilo, eu quero que faça isso, mas como eu vou fazer isso? Como executar isso? Então, eu fui através de ter consultas com psicólogo, com coaches, e passei a ter esse processo para aprender como fazer os atletas atingirem o seu melhor, porque não é só com treinamento. Eu aprendi muito rápido que o treinamento ele vai até certo ponto, né? Se você não tiver eles mentalmente fortes para executar, ou para quererem evoluir, ou para estarem tranquilos para executar. Eu tive um episódio no Vitória, quando a gente chegou, o clube não estava tendo respostas, né, dentro de campo, passando vários treinadores, e eu já com essa carga de priorizar primeiro as pessoas. Então eu cheguei, priorizei as pessoas, e numa das conversas com os atletas, um dos atletas que eu sabia porque eu acompanho, né, o histórico de todos os atletas dos clubes, eu sabia que ele tinha muito mais para dar do que ele vinha desempenhando. E numa conversa, chamei ele à parte, conversamos. O que estava acontecendo, na verdade, é que a filha estava passando por um momento difícil na vida, de saúde, a família estava longe, e ele estava tendo poucas notícias, e tudo aquilo estava afetando ele dentro de campo. Então, a gente procurou, através do clube, aproximar, deixar ele uns dias em casa, para ele ver a filha, e aquilo ali transformou. Ele virou um outro atleta e passou a nos dar rendimento. Então, o alto rendimento, eu acho que passa por muitos fatores, né? E o mental é o que controla tudo. Eu sempre falo isso para os atletas. A mente controla todo o restante. Então, você precisa estar muito bem e precisa estar afiado através de profissionais como vocês, que nos ajudam e faz nós, treinadores, ajudar os atletas, ou mesmo em conjunto, né, que hoje nos clubes a gente tem esse papel, não só dentro do clube, mas também individualmente, como o papel da Amanda, que eu acho fantástico, e eu faço como treinador também, esses atendimentos, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso.
Isso é bacana porque os três trabalham com alto desempenho, então esse encontro ele faz todo sentido realmente. E aí isso nos leva até uma segunda pergunta, que já que falamos tanto de mente, a gente tem também muita pressão. Então, assim, no ambiente corporativo tem chefias negativas, falta de condições de trabalho, muita carga de trabalho, mas também no meio esportivo, muitas vezes tem problemas de deslocamento, a logística, a própria situação do futebol brasileiro e até dos esportes brasileiros também, que tem um adversário antes mesmo do jogo começar, né? Então, às vezes, você não tem a estrutura adequada para treinamento, ou o tempo para descanso, ou para o próprio treino. Então, assim, para os três também, e aí pode ser na ordem que vocês quiserem, se não tiverem ordem alfabética. Quais os impactos da pressão psicológica para a saúde dos esportistas e dos profissionais que trabalham com alta performance? Tem quando a gente fala dessa questão do impacto na pressão, né, eu costumo falar que todos nós possuímos um termômetro emocional, e que quando esse termômetro emocional ele está com a temperatura elevada, a gente acaba tendo impacto não só nas questões cognitivas, né, mas a gente também tem impacto na parte física. O que acarreta isso para um atleta de forma prática? Um atleta, quando ele entra numa competição, vamos trazer aqui também para o mundo corporativo, né? Quando eu entro em alguma reunião, onde eu já entro com aquela carga de ansiedade que o ambiente já promove, mas que eu ainda coloco mais carga em cima disso, eu começo a ter impacto no físico. Então, para o atleta, o que ele sente? A musculatura enrijecida. Porque o maior fluxo sanguíneo vai para os maiores músculos, então ele tem dificuldade de executar movimentos que ele treina a semana inteira. Então o coração acelera, bate mais rápido, que causa aí um cansaço antes do normal. Ele também tem um aumento de sudorese, né, o que causa aí também uma desidratação antecipada, até mesmo a visão mesmo, né, o foco embaça porque a pupila dilata. Então a gente tem um monte de consequências também na parte física, que são oriundas aí da parte emocional, que vem aí pela pressão do ambiente, mas que é extremamente possível ser administrada quando eu consigo me fazer mais forte do que o ambiente em si, né? Eu falo que os cenários, as situações, elas são neutras de uma forma geral, e que a gente acaba colocando em cima das situações aquilo que carregamos dentro de nós, né? Então, se eu, de repente, venho ali numa conduta mais leve, consigo ter ferramentas para lidar com aquela pressão que o ambiente já promove, eu não sinto aquilo de uma forma tão intensa, eu coloco uma carga mais branda. Porque, no final das contas, o maior adversário que nós temos, e eu acredito muito nisso, e trabalho isso diariamente, somos nós mesmos, porque só nós que sabemos. Claro, tem toda aquela coisa da linguagem corporal, que a gente consegue identificar quem está mais nervoso aqui ou ali, isso existe e de fato funciona. Mas, no final das contas, só quem sabe o quanto que você deixou de treinar em determinado momento, ou só quem sabe de fato quais são os seus pontos mais fracos, é você mesmo. Então, saber administrar tudo isso, entender, ter um olhar voltado para si, para se colocar nesses momentos de maior pressão, acima do externo e do ambiente, ajuda muito o atleta a não ter os impactos negativos da pressão, né? E ajuda muito um executivo, se a gente trouxer isso para o mundo corporativo, a minimizar isso, né? Então, é como se eu pegasse a carga externa, que é de pressão, mas aqui dentro, esse filtro alivia. Então, daqui para fora, só sai coisa mais amena, mais tranquila. Porque eu tenho consciência do quanto que isso vai impactar no meu rendimento, o que não é nem justo com o atleta que treina a semana inteira para chegar na hora que precisa não conseguir executar. Acaba sendo até injusto consigo se você deixa se sentir pressionado ainda mais pelo que o ambiente já promove. Então, é aí que a gente intensifica e valida alguns processos, até mesmo de autoconhecimento, que ajudam dentro desse contexto.
Vou seguir aqui na sequência, já aproveitando um pouco do que a Amanda falou, e eu não sei se tem até uma dúvida minha, tá, que eu posso deixar para a Amanda e até para o João responder. No meu livro eu falo sobre flow e felicidade. Flow tem a ver com fluidez, né? Em tese, se você ama loucamente aquilo que você faz, você tem uma chance maior de entrar em estado de flow. De uma forma muito simplória, quando você está fazendo algo que você ama muito, por exemplo, você não sente o tempo passar, por exemplo, você pode não sentir vontade de ir no banheiro. Então, quando você atinge esse estágio, a gente diz que você está no estágio de flow. Normalmente, as pessoas que gostam muito daquilo que elas fazem, elas têm uma facilidade maior de entrar em estado de flow e sofrem menos com a pressão. Isso, pelo menos, do ponto de vista teórico. E aí vamos um pouco na prática. Eu fico imaginando até isso no esporte. Em tese, um jogador, ele ama jogar bola. Então, eu diria que talvez a maioria dos jogadores, o João pode me corrigir se eu estiver errado como jogador, mas a maioria dos jogadores sempre tiveram um sonho de jogar futebol e, em algum momento, representar um grande clube, quem sabe um dia jogar numa seleção, todos têm seu sonho. E eu fico imaginando que esse jogador que ama completamente jogar futebol, ele precisa fazer aquilo todos os dias, praticamente, né? E a vantagem de você amar o que você faz isso todos os dias e você não sente que você está trabalhando, por exemplo, porque você está fazendo algo que você ama fazer. Então, quando eu estou fazendo algo que eu amo fazer, eu faço aquilo todos os dias. Bom, em tese, a gente deveria sofrer menos essa pressão. Mas eu acho que, talvez o João possa confirmar isso, à medida que o tempo vai passando, você joga futebol segunda, sei lá, treina segunda, treina terça, joga quarta, treina sexta, joga sábado, joga domingo, então é treino, é jogo, é treino, é jogo, e as pressões externas, elas estão aí, eu acho que as coisas estão acontecendo. Eu acho que tem uma hora também que essa pressão, por mais que você ame o que você está fazendo, que seja jogar futebol, a pressão ela atinge o ser humano. Eu acho que talvez entra aí o desafio de uma Amanda de tratar ou de cuidar ou de ajudar essas pessoas que estão passando por isso, e vem uma reflexão minha que não é só você estar fazendo o que você ama, a gente também sofre com esses elementos externos, com essa pressão, e eu acho que talvez nesse momento uma das coisas que ajude seja a mudança do foco, né? Você tirar o foco do elemento que está te tirando do sério, que está afetando você psicologicamente, colocar o foco numa outra coisa, talvez essa seja uma alternativa. E aí, quando você fala de foco, tem duas coisas no futebol que eu lembro, assim, de imediato, que eu acho que tirar o foco, tirou a pressão. Um deles, pegando o exemplo do racismo, foi quando jogaram a banana para Daniel Alves, ele pegou a banana e comeu, e aí tirou o foco daquilo que estava acontecendo para um gesto inteligente do Daniel, mas um outro maior ainda, na minha opinião, quando na Copa do Mundo se eu não me engano, de 2002, quando o Ronaldinho estava com dores no joelho e joga, não joga, e todo mundo falava da dor do joelho do Ronaldinho, o Ronaldinho resolve raspar a cabeça e ficar com aquele tufo aqui na cabeça, e aí todo mundo só passava a falar do tufo na cabeça do Ronaldinho, não falava mais do joelho. E quando você vê tem não sei se é uma reportagem, como é que chama, um documentário sobre o Ronaldo, ele fala exatamente isso, que ele fez aquilo de propósito para tirar o foco, porque ele estava muito pressionado, repórteres, o mundo inteiro falando do joelho dele, se ele ia jogar, se ele não ia jogar, e ele resolveu fazer aquilo para tirar o foco das pessoas, e a partir daí ele sentiu isso menos, né? Eu acho que, tanto no futebol quanto na vida empresarial, essa questão do tirar o foco de um elemento que está te causando mal para você colocar um foco em outra coisa, ou fazer com que as pessoas coloquem foco em outra coisa, seja um elemento que ajude a descomprimir essa pressão externa que atrapalha. Mas eu achei legal o comentário da Amanda e me fez pensar que muitas vezes não basta só você amar o que você faz para você entrar em estado de flow,
sempre. Muitas vezes você ama completamente o que você faz, mas os fatores externos, ainda assim, eles te jogam num estado momentâneo não muito legal. É isso que eu queria comentar. João, estamos ansiosos. Vamos lá, complementar que o Paulo, que a Amanda falou aqui. Existe um treinamento que a gente faz, nem todos os treinadores aderem, mas é meio que um treino descontraído na véspera de um jogo, se chamado rachão, 2 toques. E naquele momento, são 15 ou 20 minutos só, e eu costumo não participar, tem alguns treinadores que participam, você vê às vezes o Abel participando ali desse 2 toques, e é um momento que eles estão felizes, porque eles estão jogando bola. É aquele momento que o centroavante vai jogar de zagueiro, o zagueiro vai jogar de goleiro. Na verdade, é onde eles realmente estão descontraídos, sem pressão, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma intenção técnica. Não, você tem que ficar nesse espaço, não, você tem que cumprir essa função. Então, essa situação de pressão externa, mas pressão nossa também, como comissão técnica, como treinadores, e de cobrança de segunda a segunda, de o que ele tem que fazer, por que ele não fez, por que ele não se posicionou, tem que executar dessa forma. Então, aquilo a gente tem que estar preparado também, e é o que eu procuro fazer, para que isso não gere um desgaste, né? Porque o atleta ele já tem demasiada pressão externa e a gente precisa criar um ambiente onde ele vai ter, sim, suas responsabilidades, mas mais do que nunca ele precisa se divertir também. Uma coisa que eu falo muito na véspera do jogo, ou antes do jogo, é alegria para jogar e humildade para correr. Mas ele precisa ter alegria para jogar, que é o que trouxe ele ali, a alegria de criança, a alegria de jogar bola. Então, de alguma forma, a gente sabe que o estádio vai estar lotado, mas ele precisa estar feliz fazendo aquilo. E eu queria trazer até uma pergunta para vocês aí, para Amanda, para o Paulo. É mais fácil jogar em casa ou jogar fora? E eu vou responder, se o Paulo me permitir, né? Primeiro, que depende. Eu vou falar que depende do perfil do atleta. Por quê? O que eu enxergo? Tem atletas que eles são movidos e precisam de desafios altos, porque eles entram com aquela carga, né, emocional maior, então eles já estão mais adaptados a responderem melhor aquilo. Então, para eles, a pressão é algo motivador, né? A pressão faz com que eles entrem ali, entrem em estado de força muitas vezes. Você acha que a pressão é maior fora do que em casa? Depende da torcida também. Já vi alguns clubes com torcida que em casa também a coisa é feia. A gente tem alguns exemplos aí, né? Mas normalmente existe esse viés de que jogar fora de casa é mais desconfortável. Ao menos é o que é o que eu mais escuto, né? Jogo fora, porque a torcida contrária não tem aquele apoio, então eu também não estou tão adaptado. Então, de uma forma geral, o que eu tenho escutado bem é que jogar fora de casa é pressão maior por conta disso. Apesar que há aí essa controvérsia, porque a gente vê torcidas que são bem intensas, né? Então acabam pressionando bastante também. Mas, de certa forma, tem atletas que se saem muito bem com esse grau de pressão, de torcida, e eles conseguem desempenhar muito bem, e isso é o motivador. Tem outros que se assustam com isso, de uma certa forma. Apesar de estarem super habituados, né, viverem uma vida fazendo isso, em determinado momento da vida, principalmente se ele já estiver passando por algum outro fator ali mais intenso, isso acaba sendo algo que prejudica mais do que ajuda. Por quê? Porque ele, de repente, já tem aquela carga de pressão interna super alta, já tem uma autocobrança, ou já está ali no meio da mídia, já está tendo uma exposição diferenciada que o incomoda, então ele acaba sentindo mais nesse ponto, e aí essa pressão de jogar fora por ser uma torcida contrária, ou da própria torcida, acaba sendo mais impactante.
Mas aí eu devolvo a pergunta e depois que o Paulo falar, qual é a sua opinião sobre as torcidas? Se é dentro ou fora que você entende que é maior pressão? O João vai responder para a gente a opinião dele, mas eu tenho uma opinião fortíssima quanto a isso. Bom, primeiro que eu sou torcedor fanático, acompanho futebol, me permita, João, dizer que eu sou flamenguista, então sou rubro-negro, e eu, na minha cabeça, tá? João pode até me corrigir e dizer, pô, Paulo, sinto muito, mas você está completamente errado. Mas na minha cabeça, assim, eu até então, pelo menos, eu não tenho dúvida que a maior pressão é para quem joga em casa. E eu vou explicar por quê. Estatisticamente, quem joga fora de casa tem mais chances de perder do que de ganhar. E quem joga dentro de casa tem mais chance de ganhar. E, estatisticamente, quem joga em casa ganha mais vezes. Isso é dados estatísticos. Por que isso? Quando você joga dentro de casa, a pressão ela é muito maior e a gente fica muito próximo do limite da alta performance, nos sentindo, muitas vezes, cobrado pela própria torcida de ganhar. Então, assim, aquela pressão de ter que ganhar é maior quando você está em casa do que quando você está fora de casa. Então, esta pressão, sempre foi até hoje para mim, ela é muito maior para quem está jogando em casa. Então, nesta pressão, você acaba tendo que jogar no limite da sua performance. Então, isso é, provavelmente, fisicamente e mentalmente, muito mais desgastante para o jogador do que jogar fora, que ele não tem essa pressão, inclusive a estatística ajuda ele, de que quem joga fora tem mais chance de perder ou de empatar. Então, como a estatística está contra ele, ele já tem um nível de relaxamento um pouco maior, e é por isso que a performance também tende a diminuir em alguns casos. Bom, dito isto, vamos a quem é jogador, conhece, para dizer se faz algum sentido o que eu falei, ou eu estou completamente maluco, provavelmente posso estar também, né? Então, João, você com a palavra. Na verdade, não tem uma resposta certa, acho que é muito relativo, como a Amanda falou, assim, depende da torcida que vai estar jogando em casa, mas eu queria fazer aqui uma analogia, assim, não só de pessoas que são do futebol. Por exemplo, fora de casa existe uma solidão, vozes contrárias, sensação de pequenez, levando para um mundo corporativo. Imagina você chegar na sua empresa, cheio de ideias, com situações para melhorar e ninguém nem dá bola para o que você está falando. Ninguém tá com o seu pensamento. Aí você, não, vamos fazer isso, vamos fazer, não, e ninguém tá com o seu pensamento. Então, nesses momentos aí, você está jogando fora de casa. É essa sensação. Já em casa, existe a pressão de voz de quem acredita em você. Então, imagina você, um pai, ou a sua esposa fica lá para trás, você vai trabalhar, ou a esposa sai, fica o filho. E então, são pessoas que acreditam em você e a sensação de que perder não é uma opção. Então, quando você sai, tô jogando em casa. Mas a sensação de que você não tem o direito de perder. São torcedores que pagam o ingresso, que levam o ônibus até o estádio, e então a sensação que você tem é que perder não é uma opção. Então, a sensação que o atleta, a pessoa que está ali dentro do campo, é isso que eles sentem, é isso que sentimos, né, quando jogamos fora de casa e quando jogamos dentro de casa. Então, na verdade, é equilibrado, né? Então, depende da forma como você vai encarar isso. Mas, mais do que nunca, é mais mental do que qualquer outra coisa, porque o torcedor ele não entra em campo. Então, você precisa estar muito bem focado naquilo que você tem que fazer, naquilo que foi programado, para que as coisas possam acontecer da maneira que você treinou e executou. Você já experimentou como treinador e como jogador também essa pressão, e depende também do momento e do tipo de torcida, porque tem torcida que é aguerrida, outra é mais acolhedora. Eu acho que o fator torcida, o tipo de torcida que você tem, tanto na vida pessoal quanto no esporte ou na empresa, eu acho que isso tudo acaba interferindo. Acho que mais do que nunca a gente precisa saber aonde a gente está, né? Então, no Vitória, por exemplo, a gente sabia que o nosso torcedor queria um time vibrante, um time que se doasse, e a partir do momento que isso acontecesse em campo, independente da situação, eles estariam nos apoiando. Então, acho que saber a característica do seu torcedor é muito importante. Pronto. Paulo, diria que do seu colaborador também.
Bom, dando sequência aqui, gente, vocês falaram muito de flow, de autoconhecimento também. Paulo quer ainda falar um pouco mais de flow ou a gente já pode começar a falar um pouco de gestão de pessoas e cultura organizacional, que, por incrível que pareça, tem muita aproximação tanto no mundo dos esportes quanto no mundo corporativo. Porque, por exemplo, tem os feedbacks que você precisa dar e receber dentro das empresas, e tem as respostas que têm que ser dadas à torcida e também a digamos assim, a sociedade. Nos dois casos acontece isso, né? Que é essa pressão, que a gente até complementando a informação da pressão, como que a gente se prepara emocionalmente para ela. Amanda? Vamos lá. Como que se prepara para a pressão, e essa questão da cultura tem também muita relação, né? Porque, como a gente falou do externo, eu tenho comigo que a cultura é uma das coisas mais difíceis de você implementar, seja dentro de um clube ou dentro de uma empresa. Vejo algumas empresas fazendo aí uma mudança de cultura no meio do caminho e tem muita dificuldade com isso, né? Por quê? Porque isso também gera uma pressão, uma insegurança, de certa forma. E no clube também, a gente vê que toda vez que chega um treinador novo, que ele está ali, gera uma certa ansiedade ali nos atletas, em consequência também uma pressão, por conta dessa possível mudança aí que o treinador vai chegar e vai fazer, né? Então, os fatores que causam pressão, eles vêm de todo lado, né? Se eu não estiver atento para isso, ele vem de uma troca de um treinador, da forma com que o treinador se dirige ao atleta, ele vem da família, ele vem da torcida, ele vem da imprensa, ele vem de casa, ele vem de mim mesmo, vem de todo canto, né? É como se eu estivesse ali andando e tomando tiro de tudo que é lado. Então, o atleta, para lidar com a pressão, e aí falando em termos mais práticos, a gente tem várias ferramentas que ajudam a lidar com isso, mas eu costumo falar, e quem me acompanha mais por rede social vê eu falando muito sempre isso, que eu gosto de que a gente olhe para as pequenas pedras, porque as pedras grandes, ninguém tropeça nelas. Né, as pedras grandes a gente consegue antecipar, a gente consegue desviar, mas a gente acaba tropeçando nas pequenas. Traduzindo isso, o que eu quero dizer? Às vezes a gente entende que para saber lidar com a pressão, com uma mudança cultural, seja na empresa ou seja no clube, enfim, preciso fazer um grande esforço e muitas mudanças. Mas eu sempre gosto de falar para que comece olhando para as pequenas coisas, né? Para as pequenas pedrinhas, como são ferramentas que você pode fazer você com você, como uma meditação simples, uma coisa que você pode olhar e no lugar de se cobrar, você pode se elogiar, trazendo sempre um contraponto, mas de coisas pequenas que acontecem na sua rotina, ou olhando para pequenas coisas que eu posso agradecer no lugar de julgar. Parece clichê falar isso, né? Hoje a gratidão está até banalizada, mas olhando para pequenas pedras, que são pequenos fatos, a gente consegue lidar com esse tiroteio, com esse bombardeio de uma forma mais tranquila. Até que, ajustando pequenas coisas, tanto na rotina, quanto na forma de enxergar, quanto na minha organização, porque está tudo interligado. Às vezes fala, eu estou super pressionado, mas é uma pessoa extremamente desorganizada que se atrasa para tudo. Então, vamos arrumar algumas coisas, já tira um peso aí de chegar, por exemplo, atrasado, de estar sempre correndo. A outra coisa, tenha o seu momento em paz com você, né? Saiba agradecer, sempre se coloque no lugar do outro. São princípios e coisas mais simples e básicas que acabam funcionando, mas que ninguém aplica. E quando a gente fala, isso é clichê, mas vamos aplicar, porque tem dado resultado, né? Então, antes de querer transformações imensas, ferramentas mágicas, eu sempre oriento e sugiro que a gente comece olhando para as pequenas pedrinhas. Bacana. Paulo? Eu ia deixar para o João falar dessa vez, para não ficar uma sequência parecendo que está já tudo certinho. Eu queria mudar um pouco, o João falar primeiro, depois eu falo dessa vez. Pode ser, Paulo, pode ser.
Eu acho que mais do que nunca é ajuda, né? É ajuda. Acho que vivemos momentos de pressão o tempo todo, né? Em todos os setores, não só no futebol, como na vida. A pressão de tudo, né? Da sociedade, de casa, de resultado, de não faltar nada. Aquilo que a gente planeja ou daquilo que a gente tem como sonho. E no futebol em específico, eu acho que a gente tem melhorado muito nesse sentido, podemos melhorar mais. A gente tem visto aí trabalhos fantásticos aí como o da Amanda, o Paulo, mas o Paulo não estando no futebol, mas tem ajudado muitas pessoas também. Eu acho que o caminho é esse, nós treinadores abrirmos cada vez mais clubes, que a gente sabe que é algo em muitos lugares ainda fechado para psicologia, coaches, e a gente tem cada vez mais trazer para dentro, para que todos possam estarem preparados para isso, né, para a pressão que vai vir. Isso a gente não tem como ela vai vir da imprensa, ela vai vir dos torcedores, ela vai vir dos diretores, então a gente tem que cada vez mais estarmos preparados para lidar com isso, e mais do que nunca os atletas, que são os artistas, né, os que vão entrar em campo, que vão fazer toda a engrenagem funcionar, e mais do que nunca a gente precisa que todo o entorno, que não é só de comissão técnica, é de médicos, é de pessoas da limpeza, é de cozinheiros, e de todo mundo trabalhando em conjunto para que os atletas possam estar tranquilos, para que as suas famílias possam estar em segurança, para que todo o restante, que ele possa ter cabeça tranquila, para só executar aquilo que ele na hora de entrar em campo. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa estar em sintonia e através de lideranças positivas, fazer com que o clube, de um modo geral, não o departamento de futebol só, mas o clube, de um modo geral, possa remar para o mesmo lugar. Legal, João. Eu vou pegar aí a pergunta de Fabiana sobre cultura, acho que fazendo mais uma analogia com o futebol em relação à empresa, se existe a empresa, existe o clube de futebol. Se existe o time, e o técnico é como se fosse o gerente do time, né? Então, o técnico ele pode ser substituído, assim como o gerente da empresa pode ser facilmente substituído. Então, eu acho que, do ponto de vista da cultura, existe a cultura do time, né, no sentido de a cultura do Flamengo, a cultura do Vitória como instituição, né? Então, se você vai jogar no Vitória, ou no Bahia, ou no Flamengo, você vai vivenciar uma cultura de uma organização, né? E você vai implementar, talvez, o seu estilo de gestão para o time de futebol, né? Então, trazendo para a empresa, eu fico imaginando um colaborador que tem lá o seu gerente, e o gerente ele é substituído e entra um outro gerente novo. A cultura daquela empresa, ela não vai mudar, mas o modelo de gestão da tua área com esse gerente novo provavelmente vai mudar. Então, talvez a gente estaria falando de um nicho cultural, que é o time, é um nicho cultural, você tem lá um modelo de gestão que vai funcionar de forma diferente. E aí veio o comentário que eu queria adicionar a tudo que já foi falado. Eu acho que hoje uma das competências que tem sido bastante demandada para os profissionais de forma geral é a resiliência, é a capacidade de adaptabilidade. Então, como as coisas mudam, e mudam às vezes muito rapidamente, eu preciso desenvolver essa competência de me adaptar a esse processo de mudança, seja com a mudança de um técnico ou de um gerente, seja com a mudança de empresa, saindo de um lugar para outro. A gente precisa se adaptar muito rapidamente. Quem trabalha no mundo do futebol muda de cidade, então precisa se adaptar com novas culturas em novas cidades. Eu, na minha vida profissional, mudei 6 vezes de estados, então com esses 6 estados diferentes, morando nesses estados, então entendo muito bem o que é ter que se adaptar, o que é ter que ter resiliência morando em culturas diferentes, e eu acho que isso é uma demanda muito forte para qualquer ambiente, seja para um jogador de futebol, seja para um técnico, seja para um profissional que está trabalhando numa organização. Então, e como é que eu desenvolvo essa resiliência, essa adaptabilidade? Acredito que muito mais as pessoas precisam se dar a oportunidade de viver o novo.
Então, a resiliência, ela também se desenvolve com a prática. A resiliência, ela se desenvolve com a possibilidade, por exemplo, de você não tirar férias sempre indo para os mesmos lugares, de você ir para lugares novos, de você, ao sair para jantar ou para almoçar, você almoçar ou jantar em lugares diferentes. Então, a resiliência também é um elemento que se desenvolve a partir do momento que você dá ao teu cérebro mais elementos novos todos os dias e exercita isso. Então, eu acho que se você faz isso, você acaba tendo a possibilidade de se adaptar muito mais rapidamente, e aí eu estou falando de um contexto geral, sem necessariamente especificar a questão do futebol ou de qualquer outro esporte. É isso. Muito bacana as 3 respostas. Realmente tudo que a gente precisa saber, porque tem muitos elementos que se aproximam. Eu queria até falar, já que a gente fala de pressão, como que a relação de confiança e de segurança psicológica pode ajudar a sobreviver nesse ambiente que exige resiliência, que é de pura pressão de todos os lados. Como que pode ser construída essa relação de confiança, esse relacionamento interpessoal, como que essas pessoas que se encontram tanto e estão submetidas juntas a muita pressão, às vezes um a mais pressão do que outros e tudo, mas quando tem paixão e propósito e até uma cultura bem definida, é como se todos jogassem juntos, porque o que às vezes acontece quando uma empresa não tem cultura é como se já fossem adversários, né? Pessoas que estão concorrendo internamente e que não chegam juntos ao objetivo. Mas como construir essa relação de confiança entre colaboradores, entre jogadores? Como que esse laço pode ser feito? Vamos lá. Bem, eu acho que mais do que nunca é diário isso, né? A confiança, ela só se ganha diariamente, numa construção, às vezes nem sempre é rápido isso, e principalmente na nossa profissão, que tudo é muito imediatista, né? Às vezes um treinador chega, ele tem 3 jogos para dar resultado, se ele não der os 3 jogos de vitória, ele está sendo demitido. Então, imagina construir tudo isso em menos de 3 semanas, às vezes, acaba sendo surreal, né? Acaba sendo muito, muito difícil de construir relações em tão pouco tempo. Mas, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que parar de ver só para dentro do campo. É uma coisa que eu tenho feito muito nos meus trabalhos, independente de quanto tempo eu vou passar nesse clube, num primeiro momento. Então, aterrissando num novo trabalho, num novo clube. O primeiro que está no meu primeiro prioridade ali na verdade, priorizar as pessoas. Então, mais do que nunca, antes da tática, antes de tudo que vai ter que fazer dentro de campo, eu preciso saber como estão as pessoas dentro desse clube. Como está o contexto, como está o emocional dessas pessoas, não só dos atletas, mas de todo o entorno, porque isso vai afetar automaticamente os atletas. Depois que eu priorizar pessoas, aí eu vou me debruçar sobre os processos. E depois que eu me debruçar sobre os processos, aí eu vou trabalhar em prol do produto. Qual é o produto? A vitória. Então, acho que não pode inverter essa ordem. Às vezes a gente inverte essa ordem, quer logo o resultado dentro de campo, e esquece que se não cuidar das outras situações que eu citei agora, em algum momento você vai se perder, e não vai ter uma continuidade do processo. Então, para a vitória ser construída, a gente precisa primeiro construir uma base forte de confiança, onde todo mundo saiba que está participando, que está ajudando, que está contribuindo, que o seu trabalho é importante para aquilo, desde o cara que está limpando a chuteira, do cara que está limpando o vestiário, do cara que está cuidando do gramado para que a bola possa rolar com mais qualidade, do médico que vai atender com paciência, com tranquilidade, do fisioterapeuta que vai cuidar com muita atenção de todos os detalhes, da cozinheira que vai fazer com amor aquela refeição que vai ser importante para ele. Então, tudo precisa estar funcionando em sintonia para que o processo dentro de campo possa acontecer. Ô, João, eu queria que você respondesse primeiro, que eu estava querendo te ouvir
para ver o que você ia falar disso, antes de eu falar, porque quando se fala em relação de confiança no futebol, assim, eu estou falando de fora, né? Você falou tudo para mim, assim, eu ouvi o que eu achei que você poderia falar, porque é surreal a palavra que você deu, né? Eu fico imaginando, o cara fica, às vezes, 4 jogos, né, já está a torcida querendo botar ele para fora, né? Então, assim, é muito pouco tempo para criar relação de confiança. Para mim, hoje, se você pensar em termos de futebol, no futebol brasileiro, eu só diria que quem consegue ter essa relação hoje é o Abel, que é o técnico do Palmeiras, que já está lá, sei lá, acho que desde 2020, né? Então, para construir uma relação de confiança, eu falo, por exemplo, nas minhas palestras, que confiança é um castelo de baralho. Não sei se você já tentou construir um castelo de baralho, é extremamente difícil de você construir, você tem que ter todo o cuidado do mundo, colocando peça a peça, apoiando uma na outra, tal, mas muito fácil de você derrubar. Um sopro, você derruba aquele castelo inteiro. Então, o desafio de um técnico é surreal e, em tão pouco tempo, construir uma relação de confiança. Eu acho que, talvez, no futebol existam outros critérios que, de alguma forma, dão a ideia do que seja uma relação de confiança dentro de um time, mas no ambiente profissional é uma coisa que a gente fala que dentro da empresa, por exemplo, a gente tem, em tese, uma família, né? E essa relação de confiança, ela é muito mais construída no intuito de fazer com que o sistema funcione. Então, eu posso até não me dar bem com o João, ou com a Fabiana, ou com a Amanda, mas no sentido de não me dar bem, de não gostar deles, mas eu tenho que me relacionar, a comunicação tem que fluir. Então, do ponto de vista do futebol, eu tenho que cruzar a bola para o cara cabecear, por mais que eu não goste daquele meu colega que é o centroavante, se eu estou na lateral esquerda, eu vou ter que cruzar para ele fazer o gol, né? E se você compara isso numa empresa, eu vou ter que ter essa troca de passe, né? Eu posso até não me relacionar bem com você, mas eu tenho que fazer o gol. Então, eu acho que tanto no ambiente empresarial quanto no esporte, quando se fala de time, a relação de confiança, se ela existir, ótimo, mas se ela não existir, a gente vai estar focando no resultado, a gente tem que fazer o gol, a gente tem que ganhar o campeonato, independente de qualquer coisa, né? Então, eu não sei se ela é tão presente ou se ela é tão necessária quando se pensa em resultado. Eu acho que ela é extremamente importante, mas você só constrói, de fato, uma relação de confiança se você tiver tempo para isso, né? Se você tiver condições para isso. Senão você vai construir uma relação onde a comunicação é importante, onde o resultado é importante, onde a percepção sobre o sistema é importante, ou seja, as pessoas precisam entender que elas vivem dentro de um contexto sistêmico. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando do contexto empresarial ou do contexto do time de futebol. Então, as pessoas precisam entender o seu papel dentro do sistema, para que o sistema gere resultado e todos saiam ganhando, inclusive elas próprias. Então, eu gosto muito quando eu encontro, no meu caso, empresas onde o relacionamento é ótimo, as pessoas já estão lá há muito tempo e a relação de confiança é maravilhosa. Mas eu confesso que não é uma coisa que eu vejo toda hora, muito pelo contrário, é mais fácil eu ver situações onde não existe uma relação de confiança, mas as pessoas precisam conviver umas com as outras, e elas precisam gerar resultado. A empresa precisa vender, eles precisam faturar, precisa ter lucro, e o cara precisa receber o salário dele. Então, não existe necessariamente a relação de confiança, mas existe uma relação que ela funciona, que gera algum tipo de resultado, né? Se você comparar, por exemplo, uma empresa privada com uma empresa pública, você vai ter, às vezes, no caso de uma empresa pública, pessoas que estão no cargo há muito tempo. Então, você vai ter um gerente, um diretor que está lá 10 anos. Nem por isso também ele tem uma relação de confiança tão boa quanto uma empresa privada que tem lá um gerente, às vezes, há 9 meses, 1 ano, né? Existem outros elementos que acabam influenciando nessa relação, elementos contextuais também, que precisam ser considerados. Eu acho que é um desafio grande, construir relação de confiança em qualquer contexto é um desafio grande, mas eu acho que, entendendo qual é o objetivo, seja do time de futebol, ou seja da empresa, eu acho que talvez um elemento que não necessariamente substitui a confiança, mas que complementa ela, e uma vez eu não conseguindo construir isso no espaço curto de tempo,
um elemento que eu preciso desenvolver é um elemento de uma boa comunicação, de uma boa relação interpessoal, de uma visão sistêmica, de fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa gerar resultado. Então, esses elementos acabam momentaneamente substituindo a relação real de confiança e, de alguma forma, gerando resultado também, né? Amanda, é com você. A meu ver, assim, a sensibilidade, né, da confiança é um ponto um pouco assustador se a gente olhar. Por quê? Acho que a confiança é um pilar que está pautado na confiança em alguns aspectos, vamos dizer assim. Se a gente pega num atleta de futebol, ele precisa, não é que precisa, se ele tiver é tudo muito mais fluido, né? Mas a confiança tem que estar pautada na instituição, então, onde eu sei que é uma instituição sólida, que eu vou receber ali meu salário em dia e tudo isso, tem que estar pautada. Também a gente não pode ignorar a confiança de nível hierárquico, e a gente vê isso de várias formas, quando, por exemplo, o atleta vê o técnico ali na beira de campo e ele está, assim, visualmente sem nada de confiança. Já foi para lá a confiança dele. Isso abala, assim, a equipe de uma forma geral, porque existe aquela coisa, né, da paternidade, igual criança com pai e mãe, que se a criança está com medo, vê o pai e a mãe com medo, aí ela morre de chorar. Se o pai e a mãe estão firmes ali, eles até conseguem manter aquilo ali com mais firmeza. Então, acho que também existe essa confiança a nível hierárquico, que é muito o que o João falou aqui agora, dessa construção, que no futebol, infelizmente, há muito pouco tempo para fazer isso. Existe a confiança em relação à parceria, né, aos meus iguais ali, aos meus semelhantes, enfim, aos outros atletas que compõem o elenco ou a equipe de uma forma geral. E eu gosto muito de olhar também para a confiança que cada um deve carregar dentro de si, que, a meu ver, ela é um pilar ali importante para que sustente todas as demais confianças que são imprescindíveis ali, ou necessárias, né, como o Paulo disse, e até ele me fez refletir aqui, de fato, talvez ela nem seja tão imprescindível assim, mas o sistema precisa funcionar, mas se tiver confiança, a gente sabe que isso é muito mais fluido, né? Mas a confiança em si, que eu acho que ela acaba sendo um pilar importante, porque quando eu não confio nem em mim, essas outras relações, para eu confiar no outro, é muito mais complexo. E se eu não acredito ali que o meu parceiro vai fazer por mim, ou que está todo mundo engajado assim como eu, ou que o meu treinador ali, ele também não está olhando para o time como deve, mas essa confiança tem que partir de si. Né? Então, eu acredito muito, e como o meu olhar também é muito para o individual, eu entendo que qualquer relação, seja na instituição, seja hierárquica, seja da parceria, ela começa e ela inicia na confiança que eu tenho em mim mesmo, na execução daquilo. Porque a gente sabe que o grupo, né, a instituição, a gente pode trocar. A questão da hierarquia também dentro de um clube de futebol, a gente sabe que até o próprio João aqui comentou que se eu não dou resultado em 3 partidas, eu estou ali com a corda no pescoço. Então também troca, o parceiro também, mas a confiança em si, para mim, ela é algo que é o primeiro passo para qualquer relação de confiança que a gente quer construir, né, ou que precisa ser construída. Agora, quando os poucos trabalhos que eu fiz com equipes, e o treinador chegava comigo e a gente fazia aquela troca de ideias e tudo, a gente sempre buscava identificar, para facilitar essa sinergia, né, essa relação de confiança entre todos, quais eram as figuras que exerciam um papel de liderança dentro daquele grupo. E então, no lugar de você, de repente, conquistar a confiança de todos, a gente usou de estratégia em alguns locais conquistar primeiramente a confiança desses líderes, né, quando bem intencionados, eles também conseguem aí fazer essa alavanca e ajudar a disseminar ou construir essa relação que é tão demorada a ser construída e tão sensível para ser acabada, mas são pontos chaves aí que podem ser utilizados nesta construção. Então, de uma certa forma, eu acredito muito que qualquer relação de confiança inicia com a confiança em si.
Disso a bagagem, né? Porque às vezes o histórico que você tem, as pessoas que lhe conhecem, os trabalhos anteriores, então a confiança vem um pouco nisso. Às vezes um episódio atrapalha, mas se no histórico você tem mais que fale mais, que fale melhor de você, essa confiança acaba sendo ajudada pela sua bagagem. Acho que João quer falar, né, João? Quero sim, Fabiana. Complementando só, num viés mais dentro de campo mesmo assim, eu me incomodava muito como atleta em às vezes o treinador cobrar da gente dentro do jogo algo que a gente não fez no treinamento. Então é algo que eu levo hoje. E isso gera falta de confiança também na hora, pô, mas não aconteceu isso, a gente não treinou, a gente vai fazer esse sistema agora, e agora? Então isso já gera uma desconfiança e uma falta de confiança da parte de todos. Então, o que eu costumo sempre deixar muito claro nos clubes que eu trabalho, primeiro, como vai ser, como vamos marcar, como vamos atacar, como vamos se posicionar dentro de campo, se tiver com um a menos, com um expulso, como vai ser feito, se tiver com uma expulsão de 2, como vai ser feito, se tiver com um a mais, como vai ser feito. Então, todas as situações que são possíveis de acontecer no jogo, tentar simular, tentar treinar para que aquilo não seja surpresa na hora do jogo, e que eles saibam o que fazer. E nas minhas conversas individuais com os atletas, eu sempre procuro saber um pouco da história e saber se já jogou em outras posições. Então, aquela conversa que eu tenho com quase 40 atletas, eu sei que o fulano joga de lateral direito, de zagueiro, mas não gosta de ser usado em tal posição. Mas tudo aquilo é importante para mim. Eu tive um caso recentemente no Vitória, numa conversa que eu tive com um atleta na pré-temporada, quais as posições que você joga? Que em algum momento pode ser que eu tenha que te utilizar por uma lesão, por alguma coisa. Ele me falou, professor, eu jogo de volante, minha primeira posição, que você sabe, mas se você precisar, eu faço lateral também, direito. E precisou. Teve um momento que eu precisei utilizá-lo como lateral direito no jogo, e ele não queria entrar, ele estava no banco de reserva, não, de lateral direito eu não jogo, não vou entrar, por quê? Estava uma pressão, estava precisando do resultado, a torcida cobrando, passou o jogo, a gente chamei ele na sala, eu falo, lembra daquela vez que a gente conversou, que eu expliquei para você, se eu pudesse te utilizar em uma outra posição, ele falou, é verdade, professor, te peço desculpa, eu falei, não, leva para sua vida, se você não quiser jogar na posição, durante a semana você fala, pô, professor, eu não me sinto confortável nessa posição, mas não deixa para na hora do jogo acontecer isso. Então foi um aprendizado para ele, um aprendizado que ele vai levar para a vida toda, e que gera algumas situações bem graves no momento de emergência para o clube, né? A outra situação que eu deixo muito claro e nós treinadores temos uma dificuldade, eu acho que a própria Amanda deve ouvir muito, pô, tá sendo injusto comigo, pô, eu tô treinando bem, mas não tô tendo oportunidade. E a conversa que eu tenho também com as psicólogas que trabalham no clube, de algumas lamentações, né? E então eu falo para eles, por rendimento em jogo, por rendimento em treino, por característica e por sistema tático. Então pode ser que você, um volante, esteja no mesmo nível, treinando forte, treinando muito, fazendo bons treinos, mas naquele momento eu optei por uma característica que ia me utilizar naquele determinado sistema de jogo, naquele jogo em específico. Então não quer dizer que o atleta estava mal, não quer dizer que ele foi deixado de lado e eu escolhi o outro não. Eu deixei claro no começo da temporada. Você vai ser escalado por rendimento em treino, jogo, ou por uma característica para melhorar o sistema. Então, às vezes porque é mais rápido, ou porque marca mais forte, ou porque tem um jogo aéreo melhor, ou porque tem um drible mais incisivo. Então, sempre vai ter individualidades diferentes uns dos outros, mas não quer dizer que ele deixou de treinar bem, em comparado ao outro atleta, que também se dedicou. Então, algumas coisas de deixar muito claro, porque a gente escala 11 de 40 para entrar em campo. E às vezes
A gente tem 23 para convocar, 11 para jogar, o restante fica no banco, e fica o restante todo nem para serem convocados, né? Então, lidar com isso diariamente, a gente precisa de ajuda. Então, só o treinador, só ali a comissão técnica, precisa de todo um suporte para que os atletas possam continuar estimulados, continuar com confiança, de saber que quando a oportunidade aparecer, ele vai ser privilegiado e vai ter a sua oportunidade. Eu vou aproveitar essa fala que ele falou que precisa do entorno, precisa das outras pessoas, para falar de multidisciplinaridade. Porque, por exemplo, quem vê ali no jogo, um jogo, e pensa que só os jogadores que estão jogando, quer dizer, tem um bastidor inteiro trabalhando, né? Então, às vezes é uma decisão coletiva, às vezes envolve vários conhecimentos juntos. Como que é juntar esse time dentro e fora dos gramados, João? Vou aproveitar você na tela já para fazer essa pergunta, e Paulo depois faz um paralelo com as empresas também. E Amanda dá o caldo. Como juntar o time dentro e fora do gramado, porque quem está vendo o jogador jogando, às vezes pensa que o trabalho é só feito pelos jogadores, mas existe todos os profissionais que eles também ajudam para aquele jogo acontecer, e na verdade tem que ter um olhar até de longo prazo, porque é um campeonato, não é um jogo apenas. Verdade, Fabiana. Eu acho que eu sempre reforço isso para os atletas, a responsabilidade que eles têm nas costas, né, quando estão entrando dentro de campo. Quem eles estão carregando. Então, eles não estão carregando somente aí os seus sonhos, os seus objetivos, da sua família. Eles estão carregando aí muitos funcionários, torcedores que pagaram para estar no estádio, que às vezes deixaram de fazer algumas coisas para comprar o ingresso, os funcionários ali que estão no dia a dia, limpando chuteira, cuidando de tudo para que tudo possa estar bem, e dependem desse emprego. Muitos ali acabam tendo um salário menor, e a importância deles fazerem bem feito, entrarem, se dedicarem, fazerem bem feito. Então, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio, né, de ter a oportunidade de estar ajudando tantas pessoas, né. No Vitória, por exemplo, a gente conseguiu dos bichos, né, nem sei se todos que estão nos assistindo, mas bicho é uma premiação por vitória, e que às vezes é compartilhado com atletas, com a diretoria, com comissão técnica. Então, o que a gente passou a fazer? Uma porcentagem disso também ia para os funcionários, para o porteiro, para o cara que abria o portão para o ônibus passar, os funcionários do dia a dia da limpeza. Então, todos recebendo uma fatia daquilo que foi a vitória. Então, a sensação de alegria, eu participei disso. Tive minha parcela, estou recebendo a minha parcela, e vou me dedicar ainda mais para que a vitória no próximo jogo aconteça, porque eu quero receber também novamente um prêmio por isso. Então, tudo isso acaba virando uma engrenagem que só tem benefícios. Eu vou seguir, viu, Amanda? Agora eu vou falar em segundo aqui, depois deixa você fechar assim. Você falou aí de multidisciplinaridade, e o João fez uma abordagem legal da parte do futebol, trazendo um pouco para o ambiente organizacional e também pessoal. Eu queria fazer um comentário de 2 livros que eu acho que vai ficar como dica aí para quem quiser. Eu li um primeiro que foi Descubra Seus Pontos Fortes. E é um livro muito legal, inclusive com um testinho, tal, para você avaliar quais são os seus pontos fortes, enfim. E o livro, de certa forma, ele mostra várias características que acabam fazendo com que a gente entenda que, ao longo da vida, se você ficar colocando muito foco nos teus pontos fracos, você não vai desenvolver todo o seu potencial que está nos teus pontos fortes. Então, ele traz até uma comparação de que
os profissionais de maior sucesso desenvolveram muito bem os seus pontos fortes e se tornaram diferenciados justamente porque colocaram foco nos seus pontos fortes. Só que tempos depois, quando eu fui numa livraria, olhando lá os livros que eu iria comprar, eu me deparei com outro livro que falava por que os generalistas obtêm sucesso em um mundo de especialistas. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de ler um livro que falava da importância do especialista, agora eu estou vendo um outro que a capa dele fala porque os generalistas obtêm sucesso em um mundo de especialistas. De certa forma, uma conexão aí com a multidisciplinaridade, né? E aí eu falei, eu tenho que ler esse livro porque tem alguma coisa que eu preciso entender dessa relação, né? E a tese do autor é que, na realidade, quanto mais oportunidades você se dá de conhecer outras coisas, portanto, quanto mais generalista você é ao longo de uma parte da sua vida, mais chances você tem de identificar aquilo que você é bom e aquilo efetivamente no qual você deveria ser um especialista. Então, na prática, não é que o livro é contra a questão do descubra seus pontos fortes, mas para você entender qual é o seu ponto forte e focar nele, primeiro você precisa ser um generalista. E por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o maior desafio hoje para os líderes, e talvez seja esse desafio também para um bom técnico, é fazer o exercício do generalismo na equipe para entender quem é, de fato, o especialista em cada posição. Então, às vezes eu me deparo com uma equipe que tem lá um fulano numa atividade, fulano em outra, ciclano em outra, tal, e eu percebo ao longo do tempo que uma determinada pessoa não está muito satisfeita, mas está ali, está fazendo a atividade dela. O cara lá joga de lateral direito, sempre jogou tal, e está ali fazendo a atividade dela. E um belo dia eu resolvo mudar de posição para ele fazer uma outra atividade, porque eu estou vendo que ele não está muito lá satisfeito, e o cara consegue desempenhar bem, talvez ainda melhor do que o antigo dono da posição, fazendo uma posição nova. E o cara começa a se identificar naquela posição. Isso no ambiente de trabalho acontece muito. A gente chama isso de job rotation. Então, quando você faz a mudança de posições aí no trabalho, às vezes uma pessoa se depara numa função que ela nunca tinha trabalhado antes e ela acaba se apaixonando pelaquela atividade, identificando que ali é o melhor dos mundos para ela. Então, eu acho que talvez um grande desafio para os líderes seria identificar, sim, quem são os especialistas de cada uma das funções e, através dessa multidisciplinaridade momentânea, ou fazer com que a pessoa tenha experiências diferentes, descobrir quem são os melhores jogadores em cada uma das posições, fazendo aí uma analogia com o futebol, né? Amanda. Muito bom, né? Muito bom esse livro. Esse outro eu nunca li, não, mas o Descubra Seus Pontos Fortes eu já li, também é muito bom mesmo. Fica a dica para contrapartida. Amanda. Fica a dica. Uma coisa interessante, né? Como eu sou da área da saúde e eu acredito muito nessa questão da equipe multidisciplinar, né? Quando eu comecei a estudar sobre a psicanálise, também sobre neuroplasticidade, sobre alguns processos aí importantes dentro do comportamento, né, humano e das emoções, eu comecei a entender, falta alguma coisa aqui, falta. E aí foi onde veio a nutrição na minha vida. Estou fazendo aqui só um paralelo, né? Por quê? Amanda, você vai trabalhar com a nutrição, mas para ajudar em performance? Sim, na performance emocional, porque muito do que a gente tem de comportamento são questões que impactam, né? São impactadas pelo que a gente come, pela nossa metabolização, pela questão da saúde intestinal. Então, pegando o nosso organismo, nós somos aí e somos vistos, né? E é melhor trabalhado quando tem vários profissionais vendo a mesma coisa. Né? Então, essa equipe e esse compartilhamento ele é muito importante. Trazendo isso para a realidade no mundo do futebol, né? O comportamento é influenciado pelo intestino? Sim, mas e o atleta lá dentro de campo é influenciado pelo roupeiro? Sim, porque se também não tem a roupa, se não tem a pessoa que faz o alimento, também se não está todo mundo ali tranquilo, se não tem o porteiro, então, se não tem o fisioterapeuta que conversa com o médico para entender qual é o melhor momento, o que pode suplementar ou não, o sistema todo não funciona, assim como no nosso corpo, né? A gente precisa estar com tudo muito bem visto e todos os órgãos ali fazendo as suas devidas funções para que o todo funcione.
E no futebol também é assim, a gente precisa que cada um ali dentro, que compõe a equipe, que compõe o clube, que compõe até pessoas que você fala, mas o que tem a ver a pessoa que lava? Sim, impacta, porque se ela deixar de fazer o trabalho dela, vai impactar ali no todo. Então, eu acredito muito nessa equipe multidisciplinar, eu acredito muito nessa forma de trabalho, e eu acho que isso faz a diferença, e eu sempre digo, né, que para os atletas brilharem em campo, todos fora de campo também precisam brilhar. Então, eu acho que isso é indispensável, é fundamental aí para que tenha êxito e a vitória. E a gente vê que quanto igual clubes, né? Igual o João estava falando, eu achei incrível essa questão de fazer a divisão para porteiro, assim, mega ideia, nunca tinha visto, né? Nenhum clube falar disso, também nunca tinha ouvido, mas de fato é um diferencial e com certeza isso impacta, porque até no clima, na cultura que nós já falamos aqui também, do como que você se sente motivado em estar ali, de ver outra pessoa feliz, isso também faz com que gere um aumento de confiança, porque está todo mundo ali feliz, todo mundo engajado na mesma causa, isso também. Então, eu acho que ajuda a máquina a girar como um todo. Muito bom. Eu vou pegar esse gancho aí que vocês falaram de indicação de livro e eu vou falar de uns livros que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui e que realmente é por isso que é uma experiência ampliada de leitura. Eu estou falando dos livros porque a gente já está se aproximando do final e eu vou querer que vocês falem um pouco de estilo de liderança. Vocês são líderes e trabalham com líderes e também a gente pode fazer esse paralelo. E eu estou querendo usar essa janela que abriu agora para falar dos livros, até para ver como a gente conseguiu fazer a experiência ampliada de leitura. O livro de Bussi, que é A Mão de Deus do Rebaixamento ao Acesso, ele fala muito de liderança espiritualizada, de gestão de pessoas, desse bastidor, de dentro do campo. Ele é um livro que trata de tudo que ele está falando aí com tanta propriedade. Então, assim, aquela máxima que diz assim, eu conheço o autor através do livro, é verdade. Então, você vê a pessoa falando, você vai lembrando das passagens do livro e vice-versa. É uma experiência que não se esgota quando você termina de ler o livro. Aí o mesmo eu falo para outros muito bons livros que tem aqui na mesa também, que de um autor que a gente até conhece. O livro de Paulo Emílio, 45 Dias de Flow e Felicidade, ele fala exatamente como é que o estado de flow ajuda na produtividade, porque você está concentrado no que você sabe fazer, gosta de fazer, e isso impacta na sua vida pessoal. Então, isso traz felicidade e também reverbera no entorno. E é um tema, porque tudo que a gente está tratando aqui é saúde mental. No caso, a gente está fazendo com que o autoconhecimento faça com que a gente consiga gerar o desempenho que a gente tanto precisa. Então, Paulo é muito objetivo nesses passos que ele orienta para a gente. E antes desse livro, ele já tem um outro que enquanto ele deu a contribuição pessoal dele, nesse aqui, que é o Guia Prático de Gestão Integrada de Cultura de Alta Performance, ele dá toda a experiência profissional dele. Ele acaba, dentro da rotina que ele teve, ele tem até um treinamento que ele ensina como gerar essa cultura de alta performance, e esse livro ele dá o passo a passo. Então, assim, é muito incrível a gente pegar as pessoas que escreveram e conversar entre si, porque aí o livro voa mesmo. O livro ele ultrapassa as páginas dele, ele voa mesmo, ele alcança onde a gente não imaginava, né? E tipo assim, a gente fica até legitimando tudo que está ali escrito. A gente para assim, poxa, é válido, é importante o que eu escrevi, minha contribuição foi muito importante. Então, assim, eu estou aqui muito orgulhosa dos meus autores, porque são pessoas que são generosas antes de tudo, porque
colocaram a experiência para trabalhar. O legado que vocês vão deixar, quer dizer, vocês já estão deixando um podcast, mas isso aqui já pede um monte de outras coisas. É como se não parasse. E aí, tentando agora voltar para o nosso podcast, eu quero falar sobre estilo de liderança. Então, cada um de vocês, o que vocês identificam ou a ferramenta que vocês próprios encontram, como é que vocês enxergam ou como vocês usam. Eu acho que a liderança é uma palavra-chave bacana para o alto desempenho e para tudo que a gente está conversando aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com líderes bem diferentes. Isso, para mim, foi muito bom. Eu trabalhei com líderes centralizadores, mas, ao mesmo tempo, paternalistas. Então, um amor de pessoa, ótimo relacionamento, mas, ao mesmo tempo, tudo tinha que passar por ele. Trabalhei com uma líder muito ruim, e, graças a ela, eu faço o que eu faço. Então, eu costumo dizer que a experiência negativa foi maravilhosa para poder tomar uma decisão na minha vida. Então, eu entendi o que é não ser um líder do ponto de vista do lado autoritário, autocrático, muito ruim de gestão. E quando eu falo de gestão, porque existem, eu falo isso nos meus treinamentos sobre liderança, existem 3 coisas relacionadas à liderança, né, que é a liderança, a chefia e a gestão. E chefia tem a ver com cargo, todo mundo que está abaixo de você, se você tiver gente abaixo, significa que você ocupa um cargo de chefia. Liderança tem a ver com comportamento, então não necessariamente as pessoas que ocupam um cargo de chefia são líderes e vice-versa. Então, às vezes as pessoas que estão em cargos operacionais, elas podem ter características de liderança, e gestão tem a ver com o uso de ferramentas para a tomada de decisão, por isso é gestão. E o fato de eu ter convivido com líderes bem diferentes me fez entender que o líder que consegue gerar resultado é aquele que não necessariamente é bonzinho demais e nem é ruim demais do ponto de vista da autocracia, mas é aquele que consegue tirar o máximo da sua capacidade, sendo exigente quando necessário, mas também tendo a segurança psicológica, a capacidade de falar quando tem que falar da forma correta, mas tirando de você o máximo de você. Eu acho que, olhando para o futebol, eu não conheço nenhum técnico de perto, talvez o técnico que eu mais conheça seja o João, que eu tive poucos contatos como no ambiente de futebol, mas eu vejo, às vezes, um estilo de líder como o técnico, se eu não me engano, do Fluminense, que fica na beira xingando, falando, não sei o que, brigando com todo mundo de gente, tem um estilo de liderança, e tem outros técnicos que são com características um pouco diferentes, né? Mas eu acho que a liderança ela tem como grande desafio, e talvez o papel seja esse, obter o melhor das pessoas em termos de resultados, sem necessariamente destruir a sua capacidade psicológica, né? Então, acho que esse é o grande desafio para os líderes. Tirar o melhor das pessoas, necessariamente acabar com elas do ponto de vista psicológico. Mas é isso. Vou passar para João, para uma Amanda aí. Quer ir lá, João? Ou quer... Pode ir, Amanda, eu fecho. Boa. Apesar de eu ser hoje, né, da área da saúde, eu já trabalhei muito tempo, né, no mundo corporativo, instituição financeira, enfim. E eu tive, assim como o Paulo, a oportunidade de trabalhar com diversos chefes, diversos gestores e diversos líderes. E o quanto que isso é importante, né, dentro desse contexto, porque eles conseguem, né, ou acabar com todo o sistema, ou erguer e levantar todo um sistema, né? Isso é muito forte, muito intenso, assim, a gente percebe. Mas um líder de verdade é o que o Paulo falou, e aí só complementando de fato, né, porque falou muito sabiamente, mas é aquele que tem o potencial mesmo de explorar o melhor de cada um, mas para que ele faça isso, ele tem que ter a sensibilidade, né, e a vontade de também querer ouvir e conhecer pessoas, porque eu falo, e a psicanálise diz muito, né, que todos nós andamos com as nossas máscaras, né? Então, eu carrego a máscara aqui que eu quero que todos vejam, né?
e a gente tende a caminhar com as nossas máscaras e trocamos de máscara em determinados ambientes em que estamos. Então, para mim também, um dos papéis importantes do líder é conseguir olhar a pessoa por trás da máscara. É onde você consegue acessar a essência dela, e através da essência dela, que está por trás da máscara, é assim que você consegue explorar o melhor que ela tem a passar. Porque líderes superficiais exploram máscaras, e líderes de verdade, na minha opinião, entram e desenvolvem pessoas de fato, a essência delas, né? Então, acho que o papel do líder é olhar por trás dessas máscaras e assim ele consegue melhores resultados. Bacana. João? Muito legal. Bem, o nosso papel ali dentro de um clube, né? A gente lida como líder dos atletas, mas ao mesmo tempo temos um diretor, temos um presidente e temos um vice-presidente. Então, imagina, às vezes as características se diferenciam, né, no tipo de liderança. E é um problema isso. Se você pega um presidente que tem uma liderança diferente da sua e acaba estando muito perto dos atletas, isso atrapalha. Então, nós, como comandantes ali do elenco, temos que estar também em constante reunião com os outros líderes para que a gente possa passar uma mesma mensagem para os atletas. Porque, de alguma forma, a gente está conversando com os atletas, tendo um ambiente leve, e a gente pode ser que você tenha um presidente ou um diretor que leve uma coisa mais pesada, um ambiente negativo, de uma falta de confiança, eu não acredito, vai ser um jogo difícil, nosso time é ruim. Então ter uma reunião diária, e isso é o que eu faço, fazer com que todos se sintam importantes. E nós, como treinadores, a gente sempre vai com um treinador, no caso eu, um auxiliar, às vezes um preparador físico, mas normalmente tem se andado assim, né, nos clubes que a gente passa. A maioria dos profissionais que já estão ali são um preparador de goleiro, às vezes um preparador físico, um auxiliar de preparação física e todo um staff. Existe, às vezes, essa desconfiança quando se chega no clube, né? Posso confiar, não posso confiar? Minha parte, eu sempre abro os meus treinamentos, faço com que o auxiliar da casa também execute os treinamentos, então eu gero responsabilidades também para todos os membros que estão ali, que eles saibam que eles são importantes e que estão participando efetivamente do processo de construção daquela equipe, do que eu chego, vai ser feito esse treinamento, o auxiliar fica lá fora do campo, não participa, fica catando cone, fica só ajudando a recolher material, não participa. Então, acho que esse tipo de liderança não é algo que eu gosto. Eu gosto de fazer todos se sentirem importantes, gerar responsabilidades, vai ter sim cobranças. Cobranças daquilo que a gente já combinou. Cobranças dos atletas, cobrança na comissão técnica, daquilo que a gente já planejou, já combinou, já criou como meta, todos possam ajustar, dar suas opiniões. Eu sempre, após os treinamentos, no período contrário, a gente vai para uma sala de desempenho, onde vai estar ali o treinador, o auxiliar, o diretor, os analistas, todos os membros, e todos vão opinar do que aconteceu no treino. O que você achou? Achou que foi legal? Achou que funcionou dentro daquilo que a gente planejou? Então, acho que mais do que nunca a gente precisa ouvir. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ouvir críticas, de ouvir que em algum momento a gente não está fazendo certo, então isso acaba gerando uma vaidade desnecessária que acaba só atrapalhando. Eu lembro muito bem que na fase final do acesso do Vitória, nós mudamos o sistema e não era algo que eu queria fazer, era algo que eu fui muito resiliente, muito contrário. Eu falei, não acho que não é hora de mudar, mas toda uma comissão técnica me convenceram que era o melhor caminho, e foi realmente o melhor caminho. A gente conseguiu ajustar o sistema, ficamos mais consistentes defensivamente, e acabou que nos ajudou ao acesso. Então, mais do que nunca, a gente precisa, às vezes, ter a humildade para ouvir, para que depois a gente possa tomar as decisões e que possa nos ajudar. Bom, estamos chegando ao final.
E eu queria que cada um desse a sua mensagem de encerramento sobre como foi a participação nesse momento e cada um fechar como achar que deve, porque já está no nosso momento de fechar. Eu começo? Vamos lá. Primeiro, agradecer. Foi um prazer aí enorme aí aprender com a Amanda, aprender com o Paulo, com você, Fabiana. Espero que a gente possa ter mais momentos como esse e que nos faz crescer como seres humanos, como profissionais. Espero que quem for ter acesso aqui possa aproveitar das experiências que tivemos e que de alguma forma possa te ajudar, independente da profissão que você tenha, que é uma frase que eu deixo no final do livro, que a mão de Deus pode te levar para qualquer lugar, basta que você descanse nela. Tá, eu vou falar então, acho que agradecer também, obrigado pelo convite, Fabiana, para mim foi um prazer conhecer a Amanda, já dei uma olhada no Instagram, viu, Amanda? Já vou lhe seguir também para acompanhar seus trabalhos, muito bom. João já estava acompanhando, já seguia também. Já estou com o livro também, já comecei a ler o livro do João. E acho que é isso, cara. Para a gente é sempre uma oportunidade de aprendizado, não só para quem está assistindo, mas para quem está participando. Eu costumo dizer que é engraçado quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, como o tempo passa rápido. Já passou aqui, eu não sei, 1h30, não sei quanto tempo que a gente está aqui. Então, foi bem rapidinho, não deu nem para sentir. Mas obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Amanda, seja bem-vinda ao mundo dos escritores. Quando sair o livro, Fabiana já avisa, já divulga para a gente aqui. Existe, viu, Amanda, uma tradição que quando tem um lançamento de um autor, o outro autor vai. Então, João foi no lançamento de Paulo e Paulo foi no lançamento de João. Então, vamos manter essa tradição. Tem que avisar com antecedência para a gente poder comprar passagem para São Paulo, né? Pois é. Ou faz uma aqui em Salvador também. Por favor, né? Agora eu já conto com a presença dos dois aí, né? Já não tem mais para onde correr. Mas, gente, eu queria muito agradecer, de fato. Acho que é importante estar aqui junto com vocês, pela bagagem que cada um tem. Acho que a gente tem muito a aprender, né? E a entender desse mundo novo que é dos autores, mas também a compartilhar desse mundo de liderança, de futebol, de estado de flow. Entramos em estado de flow aqui, Paulo, nessas 2 horas que passou assim rápido, a gente nem sentiu? Provável, bom, eu pelo menos não senti isso. Eu entrei. Mas queria muito agradecer mesmo, é um enorme prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é muito prazeroso estar ao lado de pessoas tão inteligentes, que têm muito a agregar e muito a somar, eu só tenho a agradecer de fato. Pronto. Então, com isso, nós concluímos o nosso primeiro encontro do Pode Futucar. Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast.